Estamos começando um novo ciclo de aulas, de palestras, que tem como tema o Pentecostes. Bom, vamos começar. Meu nome é Cirone. Eu tenho participado do Ministério de Ensino da Igreja Seara de Cachoeirinha. Então, várias vezes temos ministrado aulas, normalmente presenciais, e estamos começando aqui nesse formato, o que é algo novo para todos. Então, não estranhem no meu nervosismo. Pentecostes é um evento muito importante para a igreja, pois marca o início da evangelização, marca o início da descida do Espírito, quando o Espírito Santo veio para habitar com o povo de Deus. Mas eu gostaria de tratar no primeiro dia esse tema. Então, ele trata de uma festa que acontecia regularmente entre o povo de Israel, entre os judeus, desde que Moisés recebeu as tábuas da lei, as instruções para a formação do povo de Israel, logo que eles saíram do Egito. Nós podemos começar lendo Levítico, capítulo 23, versículo 15. Aqui diz assim, essa aqui é a versão NVI. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe de oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas, contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Então foram instituídas 3 festas principais. A primeira, a Páscoa, até já foi comentado aqui nessa série de estudos. A Páscoa, então, se oferecia ali um cordeiro, foi uma festa instituída quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. E depois Deus deu para Moisés que essa festa continuasse acontecendo, uma vez por ano, e além dessa festa principal, outras 2, uma festa do início da colheita, festa das semanas, aqui é uma das maneiras de se referir a ela, ao Pentecostes, e uma festa que era referente ao final da colheita de cereais, de alimento, dos frutos da terra. O que Deus tinha em mente, eu acredito? Que o povo viesse pelo menos 3 vezes ao templo, que era o lugar que centralizava a vida espiritual de Israel, que viessem 3 vezes, se aproximassem de Deus 3 vezes ao ano, pelo menos. Assim como o sábado, quando se fala de sábado, que o povo de Israel guardava, ainda algumas pessoas guardam, além do povo judeu, era um memorial da criação, era alguma coisa para que as pessoas lembrassem quem criou todas as coisas, que foi Deus. Também temos essas festas para que o povo não esquecesse de Deus. Em alguns momentos, quando a gente começa a ler nas entrelinhas, a gente percebe um pai amoroso que se importa que o filho venha de vez em quando visitá-lo, e não somente no dia do seu aniversário, no dia dos pais, mas que venha visitá-lo de vez em quando, não somente para pedir dinheiro, para pedir alguma coisa. E muitas vezes a nossa religiosidade, a nossa fé, ela se resume a nos aproximar de Deus quando o calo aperta, quando a situação fica difícil, então a gente se aproxima de Deus. E aqui Deus instituindo essas festas, Ele estava forçando o povo a se aproximar dele pelo menos 3 vezes ao ano com essas festas. Por que eu estou falando disso? Porque quando aconteceu o dia de Pentecostes, nós vamos ler depois em Atos 2, o povo de Israel estava reunido em Jerusalém com esse propósito. Então, o que estavam reunidos ali não era apenas os primeiros cristãos, os primeiros discípulos que estavam em Jerusalém. Nesse dia, 50 dias após a Páscoa, estavam reunidos naquele lugar milhares de pessoas, eu acredito, em Jerusalém. Por isso, elas puderam ali participar de algo sobrenatural que aconteceu. Então, nessa primeira aula, nós temos uma ideia de a promessa
de Jesus também está incluído nisso, porque Jesus prometeu que ele não nos deixaria sós, ele enviaria para nós o Espírito Santo, porque ele disse que não convinha aos cristãos, aos irmãos, que ele ficasse. Como Jesus estava aqui em corpo, como um ser humano, nós temos que compreender isso, separar essas coisas, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e quando ele estava habitando entre nós, ele teve que abrir mão de certos atributos divinos, por exemplo, a sua onipresença. Então, como Jesus estava aqui num lugar de cada vez, ele não poderia atender os cristãos no geral, quando a igreja começasse a crescer, porque não havia como isso acontecer daquela forma. Então, Jesus disse que precisava subir para que o Espírito Santo viesse estar com toda a igreja ao mesmo tempo. Vamos ler em João capítulo 14. Aqui em João 14, a partir do versículo 15, ele fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, vejam a diferença. Já o Espírito Santo, como sendo Deus onipresente, ele estava habitando na terra, como desde o início ele já habitava na terra. Se nós formos ler Gênesis bem no início, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, ele sempre esteve aqui sobre a terra e agindo de formas sobrenaturais. Aqui, Jesus está dizendo, ele coloca um verbo aqui que mostra, que tenta clarear para nós um pouco a diferença, que fala aqui, e ele estava conosco e estaria em nós. Não só habitando do lado de fora, mas habitando também dentro, né? No versículo 18 do João 14 diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Bom, nesse capítulo aqui, basicamente, essa primeira parte da promessa. Então, mais adiante, ele faz uma nova citação aqui do Espírito Santo, no capítulo 16, que ele fala da obra do Espírito Santo fora dos cristãos. Como podemos separar? O Espírito Santo age em nós, que já temos essa fé, que já cremos em Jesus. Ele age como nosso auxiliador, como nosso conselheiro, como nosso ajudador, como aquele que nos orienta. Mas nas pessoas que não conhecem Jesus, como ele age? Aqui no capítulo 16, 2 capítulos depois do Evangelho de João, ele fala, Jesus continua dizendo o seguinte: agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque farei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Sim, eles estavam acostumados, eles amavam muito o Senhor Jesus, e eles queriam a companhia dele constante. Bom, no capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus, ele comenta qual seria a obra do Espírito Santo naquelas pessoas que não conhecem Jesus. Ele veio, então, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele trabalha nas pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que elas se deixem convencer da sua condição de pecado. Mas voltando para a festa de Pentecostes, era uma festa então chamada de Festa das Semanas, 50 dias depois da Páscoa, em que eles traziam frutos da terra. Vinham, obviamente, também ofereciam cordeiros, porque era algo que fazia parte, os sacerdotes tinham que oferecer animais em sacrifício todos os dias, mas essa festa era instituída para que toda a população viesse ao templo nesse determinado período, que era o período das colheitas. Quando se fala de cordeiro, é sempre importante lembrar que todo o Antigo Testamento ele aponta para o Cordeiro de Deus. Então havia sempre sacrifício de cordeiros. Não era porque Deus precisasse de sangue ou coisa parecida, mas esse cordeiro precisava lembrar ao povo a necessidade que havia de remissão de pecados, de que o pecado fosse coberto, que o pecado fosse perdoado, fosse pago. Veja bem,
A gente pode lembrar, quem já leu a Bíblia toda, pode lembrar que em Gênesis 3, é um dos capítulos mais tristes do Antigo Testamento, fala que o homem pecou. O homem rodou no primeiro teste, que é o teste do jardim. E logo depois, tanto o homem quanto a mulher, Adão e Eva, eles se esconderam e eles tentaram tapar o seu pecado com folhas de figueira. O que acontece é que Deus chega para eles, pergunta para eles o que eles fizeram, ali cada um dá a sua desculpa, como é costume. A gente sempre pega o nosso pecado e quer jogar na conta do outro. Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente, e a serpente não teve que jogar a culpa. Mas logo ali depois, o que eu quero chamar a atenção é que Deus matou um animal e cobriu eles de peles. Ali naquele texto de Gênesis 3, não fala, vamos dizer assim, que animal foi morto, mas a gente pode imaginar que desde muito tempo a gente sabe que quando a gente quer uma roupa de frio, a gente pensa em lã de ovelha, pensa em roupa de lã. Então a gente imagina que as peles que foram usadas naquele início ali já devem ter sido as peles de um cordeiro. Deus deve ter sacrificado já o primeiro cordeiro ali para cobrir o pecado de Adão, já apontando para a necessidade de que um dia o sacrifício de alguém inocente viesse cobrir o pecado do homem. Desde o início. Logo depois a gente vê Abel, que ofereceu também um cordeirinho ou alguns animais das primícias do seu rebanho, e Deus aceitou esse sacrifício de Abel e rejeitou Caim, porque Caim quis fazer do jeito dele um outro tipo de oferta que não poderia cobrir o seu pecado. Então, desde o início, Deus estabelece ali no Pentateuco, em algum momento ali, eu não tenho uma referência exata aqui, fala de um cordeiro de 1 ano. Por que de 1 ano? Olha que interessante, se a gente tem um animal de estimação, um animal que é criado próximo da gente, a gente normalmente tem um carinho um pouco maior por um animal novo, por um filhote. Aí você pensa bem, numa sociedade ali agro-pastoril, e que tivessem ali ovelhas sendo criadas ao redor da família, imagino que devia ser penoso para todos eles pegar aquele animal tão novinho ali, aquele mais bonitinho do rebanho, e fazer um sacrifício. Porque eles deveriam sacrificar algo que eles tinham que entender que aquilo era uma vítima inocente que estava sendo oferecida no lugar deles. Então, nessas festas todas, inclusive na festa de Pentecostes, eram oferecidos não somente frutos da terra, mas também o cordeiro, além de outros animais como cabras, cabritos e bovinos, mas apontando sempre para o sacrifício do cordeiro. Nós vemos também em Gênesis 12, Deus começa a tratar com Abraão, e mais adiante, bem depois, no final da vida de Abraão, quando Isaac nasce, Deus manda ele fazer o sacrifício do seu próprio filho. E aqui numa coisa que pesa muito no coração de Abraão, mas bem no último momento, Deus disse para ele: não sacrifica teu filho. E aí logo perto dele estava ali um cordeiro, e o cordeiro foi sacrificado no lugar do filho. Mas todas essas festas, todos esses sacrifícios apontavam para uma vítima inocente que seria Jesus. E lá na frente, considerando esse povo aqui do início, da Bíblia, lá na frente seria sacrificado essa vítima inocente, Jesus, que veio aqui justamente para isso. Agora aqui estamos falando de uma festa que vinha acontecer sempre 50 dias após a Páscoa, essa festa principal comemorada pelo povo de Israel. Então estavam ali reunidos nesse dia em Jerusalém pessoas de várias nacionalidades, mas que muito provavelmente todos cultuavam a Deus e eram de alguma forma parentes de Israel, dos judeus, ou então convertidos ao judaísmo. A gente vê naquele texto de Atos 2 que haviam ali diversos povos. Se conta naquele capítulo, e depois a gente vai ler, pelo menos 14, 15 línguas diferentes que estavam ali reunidas ao redor. Por que ao redor? Porque eles realmente vieram de vários lugares para cultuar o Deus de Israel. Aí alguém pode perguntar, mas por que não moravam todos em Israel, naquele território? Porque o povo de Israel havia sido disperso muito tempo antes, provavelmente 500 e poucos anos antes. O povo da tribo de Judá, o povo tinha sido disperso e havia sido levado cativo para a Babilônia, ficaram 70 anos ali. Antes deles ainda,
o país do norte, porque Israel havia sido dividido em dois países. Israel havia sido dividido em Israel, que ficou ao norte, ficaram com 10 tribos, e Judá, que ficaram com 2 tribos apenas na região sul, onde ficava Jerusalém. Então, houveram 2 dispersões. O povo de Israel havia sido disperso 200 anos antes, depois o povo de Judá foi disperso mais à frente, foi levado para a Babilônia, e voltaram para Israel ali, muitos deles, mas não todos. Então, a religião judaica, a religião que cultuava o Deus de Israel, ela havia sido espalhada por várias nações ao redor. Então, quando haviam essas festas principais, essa população toda, esse povo todo que cultuava o Deus de Israel, eles vinham ali para cultuar, para fazer sacrifícios, para aprender com os sacerdotes, para realmente adorar o Deus de Israel. Então Deus resolveu fazer esse evento, esse algo maravilhoso que aconteceu, num dia em que estavam reunidos muitas pessoas, porque Deus realmente queria que a sua mensagem fosse propagada aí mais rapidamente. Vamos ler Atos 2, que é realmente o nosso texto principal de Pentecostes, para nós não terminar essa primeira lição sem nós ler esse primeiro texto, esse texto que é central no tema Pentecostes. Atos 2 começa assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos quem? Todos aqueles que já criam em Jesus estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Bom, aqui está o núcleo da história, que é pessoas reunidas aqui, não está falando quantas, alguns acreditam que pudessem ser 120, que estavam reunidos no início, uns até chegam a falar que poderiam estar no cenáculo, onde havia acontecido a ceia, mas outros estudiosos acreditam que talvez não, porque esse cenáculo era um segundo piso, um segundo andar, onde comportava um bom número de pessoas, mas talvez não comportasse 120. E sendo uma sala que ficasse no segundo piso, muito provavelmente não poderia ser vista do povo que estivesse circulando ao redor. Então, um relato que eu estava lendo agora há pouco tempo fala que existe a possibilidade que eles estavam numa sala, num átrio do templo, um lugar onde ficava muito fácil das pessoas se aproximarem. Bom, eu não quero me deter nesse momento aqui, nesse núcleo, porque eu gostaria de falar um pouco mais das promessas que o Senhor Jesus fez a respeito da vinda do Espírito Santo. Não estão só aqui no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Bom, eu tinha me proposto a falar sobre a história da festa de Pentecostes, da festa das semanas, festa das colheitas, nessa primeira aula. Então não quero me prolongar aqui, para nós dar sequência na próxima aula. O povo de Israel estavam então reunidos para uma festa que já acontecia já há mais de 1000 anos, aí desde o tempo que eles haviam saído do Egito, se reuniam 3 vezes ao ano, pelo menos o povo se reunia ao redor do templo, onde aconteciam aí alguns sacrifícios e algumas ofertas, nesse caso ofertas de cereais e de alimentos que eram a primeira parte da colheita, ok? Por isso então havia muitas pessoas ao redor ali do evento espetacular que aconteceu ali no dia de Pentecostes. Então vamos encerrar essa aula agora, espero que vocês tenham sido abençoados e nós vamos dar sequência depois a respeito das promessas da vinda do Espírito Santo, para que a gente possa ficar dentro de assuntos, fica mais claro um pouco de vocês entenderem. Amém? Deus abençoe.